Olá, pessoal! Tive que fazer uma pequena pausa na nossa live, mas estou aqui de volta. Então, na primeira parte da live, que já ficou salva, se você perdeu, ela ficou salva no meu perfil. Eu falei um pouquinho da importância do trato gastrointestinal na saúde tireoidiana e da importância da saúde tireoidiana também para o bom funcionamento do seu trato gastrointestinal. Falei de alguns micronutrientes que são importantes para o bom funcionamento da tireoide e ainda falei para vocês que muitas pessoas diagnosticadas com hipotireoidismo, na verdade não têm hipotireoidismo porque tem uma tireoide doente. Na verdade, essa tireoide não está dando conta de produzir os hormônios ativos da tireoide porque ela está com falta de micronutrientes. Micronutrientes esses que são fundamentais para a saúde da tireoide, sem os quais ela não consegue produzir os hormônios. E que já há estudos mostrando que tratar o seu trato gastrointestinal e repor esses micronutrientes... Tá difícil, gente. E repor esses micronutrientes pode resolver o seu hipotireoidismo, porque na verdade ele era secundário a essa falta de micronutrientes, sendo os mais importantes o iodo, o ferro, o zinco, o magnésio, o selênio, a vitamina D e as vitaminas do complexo B. Todos esses são muito importantes para que a sua tireoide consiga produzir os hormônios. Depois eu falei um pouquinho sobre o papel do glúten na doença de Hashimoto. E não só do glúten, mas do intestino hiperpermeável, que é o leaky gut. E hoje a gente já entende essa relação deste aumento de permeabilidade intestinal com doenças autoimunes e doenças crônicas imunomediadas, porque esta inflamação de baixo grau iniciada no seu intestino pode ser a faísca, o gatilho que a sua genética precisava para desenvolver uma doença autoimune. Falamos também sobre a questão do mimetismo molecular do glúten, que se parece com a tireoide, e muitas vezes o consumo de glúten estimula o aumento dos anticorpos contra a tireoide, mas falamos também de outras causas de leaky gut, como o excesso de consumo de alimentos ultraprocessados, que tem muitas coisas como corantes, adoçantes, conservantes, emulsificantes, que são tóxicos para a sua microbiota e para a integridade de barreira do seu intestino. Falamos também sobre a fortíssima associação entre doença de Hashimoto e o SIBO, que é o supercrescimento bacteriano de intestino delgado. E é aí que esse ciclo se fecha, porque o SIBO é uma causa de má absorção de ferro, de vitamina B12, de zinco, de selênio, de tantos desses micronutrientes que são importantes para a saúde da sua tireoide. E eu já cansei de ver, inclusive compartilhei aqui a imagem de um artigo mostrando que muitas vezes a suplementação destes micronutrientes e o tratamento do seu intestino pode resolver o que você achava que era o causado pelo hipotireoidismo. E que a doença de Hashimoto tem uma alta associação com fadiga crônica, que é esse sempre estar cansada, essa sensação de que pode dormir 20 horas que vai continuar cansada, de que já acorda cansada. Essa sensação é muito frequente em pessoas que têm doença de Hashimoto. E muitas vezes essa sensação é causada pela inflamação de baixo grau no seu intestino e pela falta de ferro, falta de B12, falta desses micronutrientes. E muitas vezes a gente vê essas pessoas com a sua tireoide tratada, com hormônios em níveis adequados e ainda assim com a queixa persistente de fadiga, com a queixa persistente de mãos e pés frios, com a queixa persistente de pele seca, com a queixa persistente de queda de cabelo, com a queixa persistente de várias coisas que a gente coloca na conta do hipotireoidismo, como por exemplo um intestino que não funciona. E às vezes o pensamento é o contrário.
contrário. Às vezes é esse intestino mal funcionante que está hiperestimulando a autoimunidade contra a sua tireoide. É que não está permitindo que a sua tireoide seja capaz de produzir os hormônios que ela foi feita para produzir. Então só dá para a gente pensar em tratar doença de Hashimoto com reposição de hormônios, e aqui eu tô falando reposição de T4, mas eu também estou me referindo à reposição de T3 depois que eu tratei o intestino, porque eu atendo muitas pacientes que vêm até mim com essa queixa persistente de intestino que não tá bom, de gases, de inchaço, de fadiga, e aí fica tratando, tô tratando minha tireoide, mas não tô melhorando, e ninguém tratou o SIBO, que 50% das pacientes com Hashimoto, mesmo as tratadas, tem risco de ter SIBO associado. Outra doença que tem alta associação com a doença de Hashimoto é a gastrite atrófica autoimune, que é uma gastrite causada por uma doença autoimune, pela produção de autoanticorpos que atacam a sua célula parietal, que é a célula produtora de ácido no estômago. E a gastrite atrófica autoimune, ela é subdiagnosticada, mesmo pelos gastroenterologistas. E eu vou contar o caso de uma paciente que eu atendi ontem, que veio por indicação da Andréia Nutri, Andréia Bassuino. Excelente, minha parceira de trabalho lá da VS Clínica do Dr. Vitor Sorrentino. E a Andréia, ela atendeu uma paciente que vinha nessa questão de tratamento de gastrite desde 2014, que ela tinha gastrite. E aí, quando ela passou na DEA, ela veio porque ela já estava há 2 anos em tratamento com uma nutróloga que sempre detectava que ela tinha deficiência de micronutrientes, como ferro, B12, e ela sempre fazia diversas suplementações, mas ela nunca melhorava. Em paralelo a isso, ela passava com uma dermatologista para tratamento de acne, que ela tinha gastado rios de dinheiro para tratar a acne. E ela chegou uma hora que ela, vendo coisas e informações na internet, ela se sentiu um pouco desconfiada, porque ela falou, tem 2 anos que eu mudei totalmente o meu estilo de vida. Ela foi estudar nutrição, ela fez uma formação em gastronomia funcional, a dieta dela era totalmente alinhada, ela fazia atividade física, ela cuidava do sono, ela melhorou o estresse, ela teve um burnout, ela fez um reposicionamento de carreira por conta disso e não tinha seus sintomas aliviados. E aí ela resolveu buscar a Andréia, que é uma nutricionista muito capacitada, funcional. E quando a Andréia atendeu ela, a Andréia falou, você deve ter SIBO, porque ela tinha muitos sintomas gastrointestinais que não estavam sendo resolvidos pela suplementação e nem por dieta, exclusivamente por dieta. E daí, nessa ocasião, ela também acompanhou com a Cíntia, que é outra médica da nossa equipe, da AVS Clinic, e teve o diagnóstico realmente de SIBO, e quem pediu o exame não foi gastro. Daí ela fez o tratamento de SIBO. Na investigação da causa do SIBO, ela teve o diagnóstico de uma gastrite atrófica, de uma gastrite autoimune. Ainda não tinha atrofia estabelecida, mas ela tinha os anticorpos elevados, ela tinha a gastrina elevada e, mais do que isso, ela tinha um quadro clínico de hipocloridria. E o SIBO tem alta associação também com hipocloridria. Então, a gastrite autoimune, ela muitas vezes não é diagnosticada, porque essa menina tinha endoscopia lá até de 2014 já, e ninguém nunca tinha feito biópsias. E ela só conseguiu essa biópsia porque ela foi e pediu, por favor, para o gastroenterologista fazer o protocolo de gastrite atrófica, de gastrite autoimune. E ainda assim ele não fez o número ideal de biópsias. Então é muito difícil porque as pessoas não pensam nisso. E pegou um paciente com Hashimoto, a gente tem que pensar em gastrite autoimune. Porque a gastrite autoimune é uma causa de má absorção de ferro, é uma causa de má absorção de vitamina B12, e você aí que fica repondo ferro toda vez que faz exame, a ferritina tá baixa, precisa tomar ferro, toma ferro, repete exame, dá um tempinho, a ferritina tá baixa de novo. Não fique sem investigar. Deficiência de ferro não pode ficar sem investigação. Anemia não pode ficar sem investigação.
Deficiência de B12 não pode ficar sem investigação. Por trás desses problemas, geralmente a gente tem um quadro de má produção de ácido no estômago que pode ser secundário a uma gastrite autoimune ou ao mesmo a uma infecção por H. pylori. E a gente também vê a alta associação de H. pylori com doença de Hashimoto, gente. Então é isso, a gente precisa investigar o trato gastrointestinal se você sofre da tireoide, porque as coisas caminham juntas. Não dá para falar de saúde tireoidiana sem falar de saúde intestinal, sem olhar para o estômago, que é fundamental na absorção, na digestão de proteínas e que vai impactar na absorção do ferro e da vitamina B12, do zinco, né, de outros micronutrientes, e sem olhar para esse intestino delgado. E olhar para esse intestino delgado, tem duas doenças do intestino delgado que a gente precisa afastar. Uma é a doença celíaca, que é muito associada com a doença de Hashimoto, e a outra é o SIBO, o supercrescimento bacteriano de intestino delgado. E às vezes a coitada da mulher que tem Hashimoto tem tudo isso junto, tá? E eu tô falando dessa coitada, que essa coitada fui eu durante muitos anos, que eu tinha SIBO e mesmo sendo gastroenterologista, eu não conseguia ter esse diagnóstico. Por quê? Porque me faltava esse conhecimento. É isso. Eu não sabia naquela época que doença de Hashimoto era um fator de risco para SIBO. Eu descobri depois que eu descobri que eu tinha SIBO. Então, não culpe o seu gastroenterologista se ele não for especialista em doenças intestinais, se ele não for especialista em microbiota, porque o conhecimento acerca do papel da microbiota, o papel do SIBO nas doenças crônicas está numa crescente muito grande nos últimos 10 anos, mas principalmente nos últimos 5 anos. Então, assim como eu mudei os meus conceitos, assim como eu fui me subespecializando e eu fui melhorando o meu quadro clínico, hoje eu estou aqui compartilhando com vocês essas informações já com embasamento científico. Porque antigamente a gente não tinha, então a gente não tinha nem como desconfiar. Então, se você sofre de doença de Hashimoto ou de hipotireoidismo há muito tempo e não foi falado sobre isso para você, tudo bem, mas agora você sabe. E aí você vai pegar essa informação só na live de hoje, quem assistiu a parte 1, mas eu resumi agora na parte 2, eu falei dos micronutrientes que você precisa ter dosados no seu exame de sangue. E se eles não estiverem em níveis ótimos, eles precisam ser repostos, tá? Com foco principal no ferro, nas vitaminas do complexo B, na vitamina D, no zinco e no selênio. Magnésio também, mas magnésio dificilmente vem baixo no sangue, às vezes a gente repõe mesmo com ele normal no sangue, tá? Então não dá para falar de saúde de tireoide sem ter micronutrientes em níveis adequados. Não dá para falar de saúde tireoidiana sem afastar supercrescimento bacteriano de intestino delgado, sem afastar um problema gástrico, como por exemplo uma gastrite autoimune, que pode levar a uma atrofia do estômago ou não. Mas mesmo antes dessa atrofia estar estabelecida, a gente já vê sinais de hipocloridria, que é a baixa produção de ácido no estômago, e a gente já aumenta o risco, inclusive, de SIBO. Não dá para falar de saúde tireoidiana sem investigar se o que você tem é uma doença autoimune da tireoide. Porque eu recebo todos os dias pacientes que têm diagnóstico de hipotireoidismo e ninguém nem dosou os anticorpos contra a tireoide. Por quê? Porque as pessoas não acham relevante a pessoa saber que ela tem uma doença autoimune, que ela tem uma inflamação crônica, que ela tem alta chance de desenvolver síndrome da fadiga crônica por causa, inclusive, desse desequilíbrio intestinal e desta deficiência de micronutrientes. E fadiga é o sintoma que é menos valorizado. E se você aí do outro lado sofre de fadiga, você sabe do que eu tô falando. Sabe por quê? As pessoas pegam os pacientes que têm fadiga e encaminham para o psiquiatra, como se fosse um problema exclusivamente associado à depressão. E eu todos os dias atendo pessoas que não estão deprimidas, tristes, mas elas estão cansadas.
E às vezes a pessoa já fez toda uma readequação do estilo de vida dela e não melhorou. Por quê? Porque cabe a mim, como médica, investigar e otimizar esses micronutrientes, afastar a inflamação crônica, afastar um acometimento gastrointestinal. Entender que na autoimunidade a gente tem um quadro inflamatório crônico e que muitas vezes eu vou precisar sim de ativos com ação anti-inflamatória, antioxidante, que seja um ômega 3, que seja uma vitamina D em níveis ótimos, porque não é só estar dentro do valor de referência, ela tem que estar ótima. E ótima é 40, 60 pelo menos, tá? Porque o que a gente vê de paciente com vitamina D de 22, sem fazer nada, porque senão não precisa só repor a vitamina D, você precisa pegar sol. Agora, como nem sempre a gente consegue pegar sol, às vezes a gente tem que repor. E repor com acompanhamento médico, porque a vitamina D é um hormônio e em níveis altos ela é tóxica, inclusive para o seu rim. Então a gente precisa repor com supervisão laboratorial e com níveis adequados, porque também a gente sabe que, né, o céu é o limite, às vezes, para a vitamina D de algumas pessoas. Não pode ser assim, a gente precisa controlar para ela também não passar do nível tóxico. Tá? Eu preciso olhar para sua alimentação, porque as pessoas ficam comendo alimentos que ficam inflamando esse intestino e quer resolver o problema só com suplementação. Não dá. Pode tomar o ferro que for, você não vai absorver pelo seu intestino se ele estiver doente. Não adianta repor um monte de cápsula por via oral se o seu intestino está doente. Se a sua digestão não está acontecendo, se a sua absorção não está acontecendo, se você está com quadro de supercrescimento de bactérias, porque essas bactérias inclusive metabolizam essas vitaminas que você toma por boca, tá? Então, suplementação é a cerejinha de bolo, mas é uma cereja que precisa ser valorizada, principalmente nas doenças tireoidianas. E aí eu vou continuar a nossa live voltando para aquela imagem, porque eu vou resumir ela para vocês, tá? Eu só consigo aumentar a minha. Então, nesta imagem aqui, ele resume as doenças do trato gastrointestinal que podem estar relacionadas com problemas de mau funcionamento da tireoide. Então, a gastrite, por exemplo, pode estar relacionada com essa má absorção de ferro, de B12, de micronutrientes, que vai levar ao mau funcionamento da tireoide. E essa gastrite, ela pode ser autoimune, ela pode ser causada pelo Helicobacter pylori, ela pode ser uma gastrite até medicamentosa, tá? A relação entre síndrome do intestino irritável e SIBO com a doença de Hashimoto e o quanto o SIBO principalmente impacta na absorção de vitamina D, de zinco, de selênio, de vitamina B12, que são muito importantes para a saúde da sua tireoide. As doenças inflamatórias intestinais, que eu não citei aqui, mas que são causas de má absorção. É porque na doença inflamatória intestinal, muitas vezes a gente acha que o paciente, se ele tem uma doença inflamatória intestinal, ele vai ter um diagnóstico, mas a realidade do nosso país é que os pacientes levam 2 a 3 anos para ter o diagnóstico de uma doença inflamatória intestinal. E quando ele tem um diagnóstico, o paciente muitas vezes já tem um quadro de deficiência de vários micronutrientes. A doença celíaca, que é fortemente associada a problemas da tireoide, entre eles a doença de Hashimoto. Escolhe. O uso crônico de prazóis. Nossa, quase eu esqueci desse, hein, gente? Uso crônico de omeprazol, pantoprazol, deslanzoprazol, Inzelme. O uso crônico de inibidores do ácido do estômago vai impactar sim na sua absorção de ferro, de vitamina B12 e de outros micronutrientes, como por exemplo o magnésio, que a gente já viu que são importantes para a saúde da sua tireoide. E por último aqui, eu tentei aumentei a minha cara aqui. Esse é... Eu esqueci o que é esse, eu não tô conseguindo aumentar aqui para ler. Eu posto para vocês a figura depois.
E aqui ele mostrando que o tratamento do intestino, e neste artigo ele citou 3 coisas. Ele citou o uso de probióticos, ele citou a dieta elementar e ele citou o uso de imunoglobulinas. O que essas 3 coisas têm em comum é que são coisas que podemos usar no combate ao supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Eu acrescentaria nessa lista o uso sim de antibióticos quando bem indicados e antimicrobianos naturais quando necessários para o tratamento de SIBO, para a modulação desta microbiota, que pode ser a causa dessa má absorção de nutrientes. Lembrar que tratamento de SIBO somente com dieta só é possível com a dieta elementar, que é um tipo de dieta super difícil, mesmo quando orientada por nutricionista, porque é uma dieta líquida, não palatável e durante 14 dias. Então, a gente pode usar essa dieta, porém, é uma dieta difícil de ser seguidas. E o uso de imunoglobulinas, escolhe qual que você quer. E o uso de imunoglobulinas, aqui a gente tem como exemplo o colostro bovino, que é uma fonte de imunoglobulina A e que pode ajudar nessa regulação da imunidade do seu intestino. Então, quando a gente fala de saúde tireoidiana, a gente tem que falar de barreira intestinal preservada. Deixa eu parar de compartilhar aqui a foto. A gente tem que falar de intestino como uma barreira e não esse intestino com a porta aberta, que é o leaky gut, que é o intestino hiperpermeável. Então, para eu falar de saúde intestinal, eu tenho que tratar o intestino, eu tenho que tratar a disbiose, eu tenho que tratar a barreira intestinal, eu tenho que repor micronutrientes. Tá difícil hoje, gente. Eu tenho que repor micronutrientes e eu preciso investigar a causa dessa deficiência de micronutrientes. E esta é a informação mais importante dessa live. De nada adianta você ficar tomando ferro, tomando vitaminas, tomando 1 quilo de suplementos se você não tem um diagnóstico. Porque a pergunta que você tem que se fazer e que você tem que levar para o seu médico é: por que é que eu tenho falta desses nutrientes? Por que é que a minha tireoide parou de funcionar? É uma doença autoimune? É falta de micronutrientes? Há alguma outra causa, como um medicamento que pode ter atacado a minha tireoide? Por que é que o meu intestino não funciona mesmo eu já tomando o hormônio da tireoide? Por que é que a minha fadiga não melhora mesmo suplementando o hormônio da tireoide? E por último, quais outras doenças que eu preciso afastar que tem alta associação com a doença autoimune da tireoide? Então, eu citei aqui a doença celíaca, a sensibilidade ao glúten não celíaca, a gastrite de origem autoimune. Pelo menos essas a gente precisa afastar. E por último, o supercrescimento bacteriano de intestino delgado. Bom, beijo. Desculpa, gente, a live de hoje foi meio improvisada porque quinta-feira foi feriado, né? Então estava eu com as crianças sem babá e o Carlos trabalhando porque ele foi dar uma aula. E aí hoje eu achei que a Letícia fosse ficar quietinha, mas ficou mais ou menos. E fez bagunça. Depois eu mostro pra vocês o que ela fez. Vou compartilhar a fotinho do resuminho do que a gente conversou hoje. E se você acha que essa live te ajudou, compartilhe para alguém que sofre da tireoide. Não há saúde tireoidiana sem saúde gastrointestinal, tá bom? Beijo, obrigada a todo mundo que ficou aí até o final, apesar dos pesares. E estamos juntas.